Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Café com a Boa. Hoje eu estou aqui de novo, o convidado sou eu, tá? E hoje eu quero conversar com você sobre um tema que é o core do nosso negócio aqui. Basicamente uma aula rápida sobre como investir em ações. Tá? Então quero pegar esse tema nosso aqui e trazer para você e deixar esclarecido ali algumas coisas. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, quando você vai fazer um investimento em ações, você tem que conhecer as empresas que você está investindo. Você tem que saber qual é aquele negócio, tá? Por quê? Porque você vai se tornar sócio de uma empresa. Imagina se eu chamasse um de vocês para ser sócio comigo em uma padaria ou em um negócio que você não conhece. O que você faria primeiro antes de tomar a decisão se aceita ou não ser meu sócio? Aposto que você ia ler o contrato, certo? Nosso contrato que determina as regras do nosso negócio e aquilo que a gente vai estabelecer como sociedade. Então, você deveria também fazer isso com as empresas que são listadas em bolsa. Não é porque elas são listadas em bolsa que elas não dizem no contrato social dela o que elas vão fazer com você, que é um acionista da empresa, que é um sócio do negócio. Então, eu acho que todo investidor ele precisa saber o que está escrito no contrato social da companhia. Vamos chamar de cartório. A Bolsa de Valores ela é um grande cartório que registra, né, as sociedades das empresas e tem ali, por um acaso, a cotação de quanto vale cada companhia a todo momento. Então, quando você registra no cartório que você é sócio dessa empresa, você também está assinando ali, de certa forma, o seu o contrato social daquela companhia. Tá? Então, você tem ali a sua participação, a sua sociedade. Tá? Eu acho que esse é um passo que é muito importante e é muito educativo, porque você vai entrar no RI da companhia, vai aprender sobre a empresa, né? Então você vai ter ali uma aula de como aquela empresa, como aquele setor, como que aquele mercado funciona e vai aprender melhor ali sobre a sua sociedade também. Então essa é a primeira dica que eu dou para quem vai investir em ações. Tá? A segunda, né, é a respeito do seu perfil de investimento. O que você quer com esse seu investimento? Você quer investir numa empresa que você acha que vai crescer muito e de forma acelerada? Então você pode não estar olhando para uma empresa, por exemplo, que tem uma forte geração de caixa e distribua dividendos. Você está olhando para uma empresa que está fazendo muitos investimentos. Talvez, inclusive, essa empresa tenha um certo nível de alavancagem de dívida, porque ela está fazendo grandes investimentos. Então, você vai ter que aprender a lidar também com esse perfil, com o perfil que você está definindo para a sua carteira. Aqui no escritório, a gente tem um perfil muito bem definido. Nós investimos em boas empresas, com bom fluxo de caixa, que pagam bons dividendos. Essa é a nossa premissa. Tá? E da onde que ela parte? Da onde que a gente parte? Bom, a gente parte do princípio de que o dividendo ele gera um fluxo de caixa mensal para uma carteira de renda mensal. Então, se a gente está olhando para o horizonte de longo prazo e eu estou pensando numa aposentadoria, digamos que eu tenha lá 1.000 ações de uma determinada empresa. Se essa empresa me pagar R$1 de dividendo todo mês, eu ganho R$1.000 todo mês. Então, é como se eu tivesse ali, né, a minha renda garantida pelo desempenho da companhia. Como eu vou juntando o máximo de ações que eu puder, lá no longo prazo eu vou ter tantas ações que o fluxo de caixa ele é grande e me sustenta e ainda retroalimenta a minha carteira. Tá? Então, no geral, é assim que a gente define a nossa premissa. Então, assim, como que você define, né, as ações que você vai comprar? Primeiro, você vai pensar, eu gosto de fazer uma analogia com quais são as empresas que te mandam um boleto, mesmo se acontecer uma pandemia no mundo. Vamos pensar lá na época da pandemia, né? Foi um desastre, todo mundo ficou em casa, mas algumas empresas não pararam de te mandar um boleto. Você estava lá na sua casa de quarentena e você recebia
o boleto da conta de energia, da conta de água, seu cartão de crédito não parou de mandar a fatura para você, a sua operadora de celular não parou de mandar a fatura para você, pelo contrário, você passou a usar inclusive mais internet e telefonia, né? Seu seguro, plano de saúde não parou, você provavelmente não cancelou nem o seu seguro de vida, nem seu plano de saúde. Então a gente está falando de basicamente 5 setores aqui que a gente gosta de falar que são os melhores, né? Então, bancos, energia, seguradoras, saneamento e telecomunicações. É a forma que a gente tem de olhar para setores que são perenes dentro da nossa economia. Ah, mas Gilmar, mas lá fora eles olham muito para a tecnologia. É verdade, lá fora eles olham muito para a tecnologia. O problema é que a tecnologia não dá a garantia para a gente de que ela vai ser perene. Por exemplo, eu sei que para a tecnologia funcionar você vai precisar de energia. E energia, a gente tem as formas de gerar energia, de transmitir energia e de distribuir a energia. Agora, quem garante para mim que um novo aparelho telefônico mais eficiente, melhor, não vai surgir, não vai ocupar o lugar de uma empresa grande como a Apple? Porque se você parar para pensar, na parte de fotografia mesmo, a gente tinha a Kodak como uma grande empresa do mundo. A Kodak praticamente sumiu. Por quê? Porque não acreditou nas câmeras digitais e assim por diante. A gente tinha uma rede social chamada Orkut. Muitos de vocês não devem nem ter ouvido falar. Por quê? Porque surgiu depois o Facebook, aí agora Facebook também já é uma coisa de velho, né? A gente só vê os tiozinhos usando o Facebook. Por quê? Porque o jovem usa ou o TikTok ou está usando o Instagram, né? Que também já está ficando para trás, porque as coisas vão se renovando. Por mais que essas empresas tenham capacidade de se reinventar, qual é a garantia de perenidade dessas companhias, entendeu? Então esse é o ponto de vista da nossa estratégia de investimento. É por aí é por esse ângulo que a gente olha. Então, quando eu olho para o setor bancário, eu vejo que é um setor que o Banco do Brasil, por exemplo, tem mais de 100 anos de história. Grandes bancos no mundo têm essa trajetória. Tá? Grandes empresas de seguros no mundo têm essa trajetória. Então a gente olha para setores da economia que se provaram perene ao longo do tempo ou que são essenciais à sobrevivência humana e à vida moderna. Então, e energia, por exemplo, é um deles, né? Não à toa no Brasil a gente tem a brincadeira da Maria Tomada, né? De que aquelas pessoas que querem viver de renda, elas fazem grandes investimentos em empresas de energia, porque a empresa de energia geralmente distribui grandes dividendos, né? Por conta da sua baixa capacidade e necessidade de reinvestir esse fluxo de caixa. Tá? Então, assim, essa é uma parte da abordagem que a gente faz. Ah, mas Gilmar, mas como que eu sei se a empresa está barata ou está cara? Bom, eu vou falar para você, sugerir para você que você estabeleça uma taxa de juros de retorno mínima para sua carteira. Vamos dizer o seguinte: imagina que você tem uma ação e ela custe R$10 no mercado, tá? E você foi lá e fez um acruado dos últimos 5 anos e você descobriu que na média dos últimos 5 anos ela tem pago R$1 de dividendo. Ou seja, a taxa de retorno em dividendo dessa empresa ela é 10%. Mas isso é aquilo que ela distribui para o seu acionista, não é aquilo que ela tem de lucro. Digamos que ela distribui aqui para o acionista dela 50% só do lucro que ela oferir. Então, para cada R$1 que ela distribui, quer dizer que ela lucrou 2. E o outro R$1 ficou no caixa da empresa para ela reinvestir no próprio negócio. Ok, mas a gente está olhando aqui só para a taxa de retorno com os dividendos. Bom, se a empresa custa 10, paga 1, ela tem uma taxa de retorno de 10. Ora, se as ações caírem para R$5 e essa média se mantiver em 1, agora a minha taxa de retorno ela é de 20%. A gente consegue traduzir isso aqui em anos também, ou seja, quantos anos a empresa vai demorar para devolver o meu dinheiro, ou o dinheiro investido, em dividendos. Na primeira hipótese, a gente está falando de 10 anos.
Na segunda, a gente está falando de 5 anos. Ou seja, as ações agora custam R$5, pagam o mesmo R$1 de dividendo, a minha taxa de retorno é de 20% e o meu prazo de retorno no meu capital investido são de 5 anos. O contrário também é verdadeiro. Vamos dizer que essa empresa foi para R$20 na bolsa. Ótimo, você comprou a 10, ela está a 20, você teve uma valorização que a gente chama de ganho de capital. Mas isso não entra na nossa conta. A conta que a gente está olhando é o dividendo. Ou seja, você continua recebendo aquele mesmo R$1. E agora a sua taxa de retorno passou a ser 5%. E o seu capital só será devolvido em 20 anos. Bom, a gente tem 3 cenários aqui traçados. Qual deles é o melhor para você comprar as ações? O melhor cenário é quando a empresa custa R$5, continua pagando R$1 de dividendo e você tem o seu retorno no menor tempo possível e a melhor taxa possível. Muito bem, você acabou de descobrir uma maneira de montar uma planilha de Excel e definir quais são as empresas que, segundo as suas expectativas de retorno com base nos dividendos, tão baratas ou estão caras. Ou seja, você definiu o seu preço teto. Se eu espero no mínimo 10% de retorno, quer dizer que se eu recebo R$1, o preço máximo que essa empresa pode custar é R$10. Se ela custar mais que isso, eu não compro. Se ela custar abaixo disso, eu compro. Então eu defini ali qual que é o meu preço teto, eu entendi a minha mecânica. Eu posso criar uma planilha de Excel, colocar lá todas as empresas que eu tenho e ir fazendo esse checklist, se essas empresas elas estão cumprindo com isso. Isso tem duas coisas legais que você pode fazer aqui. A primeira, você vai ter um mapa de quais empresas estão baratas, estão caras dentro da sua carteira e aonde você deve direcionar os seus novos aportes. Então, digamos que você tenha lá 5 ações, né? Quais das 5 ações você deve comprar com o seu novo aporte? Vamos dizer que você faça um aporte de R$1.000 todo mês. Nesse mês, qual vai ser a ação que você vai comprar? Vai dividir entre as 5 ou vai se concentrar numa que está mais atrativa? Provavelmente você deveria se concentrar em uma que está mais atrativa. Por quê? Porque você vai estar olhando para a taxa de retorno máxima que você vai conseguir. Então, se dentro desse universo de 5 ações, você tem aquelas que estão caras acima do preço teto, essa você descarta. Você tem as que estão no preço teto e você tem as que estão muito abaixo do preço teto. Então, são essas ações que você vai continuar comprando. Lembrando que você vai ter que sempre estar observando se a expectativa de dividendo futuro ela condiz com a expectativa, com o dividendo passado, né? Porque nada também garante que uma empresa que pagou R$1 vai continuar pagando R$1. Ou ela pode aumentar, ou ela pode diminuir. E o ponto mais importante é entender do porquê dessa diminuição, da onde que veio isso e por que você está recebendo mais ou menos dividendos, tá? Então esse é um grande ponto para vocês estarem olhando. Pessoal, queria trazer esse tema das ações aqui para vocês, deixar esse vídeo desse podcast mais curto mesmo, né? E no formato de aulinha de poucos minutos para você aprender um pouco mais sobre ações, entender como que você faz para comprar, né? Fazer ali uma boa análise de empresas que pagam dividendos, né? Compreender também ali o universo das ações e das empresas de capital aberto. Sigam a Boa Vista nas nossas redes sociais, ativa seu sininho para receber as nossas notificações e deixa o joinha aí se você gostou do vídeo. Eu fico por aqui e mais um Café com a Boa.